O acidente que mudou minha vida. Sabe, tem momentos na vida que a gente olha para trás e percebe que nada foi por acaso. E eu vou contar para vocês sobre o dia que mudou completamente quem eu sou. Era dezembro de 1995. Eu tinha acabado de passar por um dos períodos mais difíceis da minha vida. Tinha terminado o tratamento contra o câncer de mama há pouco tempo. E olha, não foi fácil. Foram meses de luta, de medo, de incerteza. Mas eu estava viva, estava ali, pronta para comemorar meu 25º aniversário de casamento. Mas tem uma coisa que eu preciso contar para vocês. Não é fácil admitir isso. Eu não era uma pessoa muito boa naquela época. Eu tinha feito muitas coisas erradas ao longo da minha vida, coisas que eu sabia que não devia fazer. Eu não seguia os 10 mandamentos direito, e pior ainda, eu tinha flertado com coisas sombrias, muito sombrias. Eu tinha sonhos terríveis com o diabo, sonhos tão vívidos que quando eu acordava, meu coração disparava. Eu via o inferno nos meus sonhos. E olha, eu sempre rejeitava essas visões, sempre mandava embora, mas o medo estava lá, bem presente. Eu tinha muito medo dele. Antes do acidente, eu estava tentando ser uma pessoa melhor, sabe? Mas estava sendo difícil, muito difícil. Era como se eu estivesse lutando contra mim mesma o tempo todo. Então, para comemorar nosso aniversário de casamento, eu e meu marido decidimos fazer uma viagem. Fomos para um parque maravilhoso, cheio de natureza. A ideia inicial era passear de barco pelo rio, mas quando chegamos lá, o nível da água estava muito baixo. Então mudamos os planos. Decidimos andar a cavalo. Antes de ir para o estábulo, a gente parou para fazer um piquenique na montanha. E foi ali que aconteceu algo muito estranho. Algo que até hoje me arrepia quando lembro. Do nada, eu senti uma tontura extrema. E junto com essa tontura veio uma vontade forte, quase irresistível, de pular daquela montanha. Gente, eu não estava deprimida, não tinha pensamentos suicidas. Nunca na minha vida eu tinha pensado em fazer algo assim, mas aquela sensação era como se viesse de fora de mim, como se algo tivesse me empurrando, me chamando. Eu rejeitei aquilo na hora, com toda a força que eu tinha. Não ia deixar aquilo me dominar, não mesmo. Depois desse momento assustador, a gente foi para o estábulo. E olha, eu já tinha andado a cavalo várias vezes na vida, mas naquele dia, pela primeira vez, eles nos deram capacetes. E o instrutor foi muito claro comigo. Mantenha seu cavalo longe dos outros cavalos. Deveria ter sido um sinal, né? Mas a gente nunca imagina que algo ruim vai acontecer com a gente. Começamos a cavalgar pela trilha. Era setembro, o tempo estava lindo. Eu estava lá no meu cavalo, tentando aproveitar aquele momento com minha família. Meu filho estava junto, o meu marido. Era para ser um dia perfeito. Mas aos poucos, meu cavalo começou a se aproximar do cavalo da frente. Eu tentei controlar, mas ele continuava se aproximando, cada vez mais perto, mais perto. E então, o cavalo da frente deu um coice no focinho do meu cavalo. Tudo aconteceu tão rápido. Meu cavalo empinou muito alto e caiu em cima de mim. Pelo menos é isso que me contaram depois, porque eu não lembro direito desse momento. Pode ter sido o cavalo caindo sobre mim, ou pode ter sido o impacto do chão gelado da floresta, mas ali, naquele instante, meu quadril e minhas costas se partiram. E foi ali que tudo mudou. Quando eu estava caída no chão, uma coisa incrível aconteceu. Eu tinha consciência do que estava ao meu redor, mas ao mesmo tempo eu não estava ali, não completamente. Eu estava num lugar muito agradável, muito mesmo. Tinha uma luz, mas não era só isso. Era a sensação, era como estar em paz pela primeira vez na vida. Paz de verdade. Eu ouvi meu filho me chamando.
Ouvi meu marido gritando meu nome, desesperado. Mas sabe de uma coisa? Eu não queria acordar, não queria voltar. Era tão bom ali, tão perfeito, sem dor, sem frio, sem medo. Mas então, rápido, eu acordei. E a realidade me atingiu como uma marreta. O chão estava extremamente gelado, gelado. E a dor, meu Deus, a dor era insuportável. Meu corpo inteiro gritava de dor. Mas sabe o que é mais louco? Eu consegui suportar. Eu, que sempre fui de reclamar de tudo, eu que sempre avisava meu marido quando estava incomodado, ali, quebrada no chão gelado da floresta, eu estava calma, estranhamente calma. Eu comecei a recitar a oração do Senhor. Pai nosso que estais no céu, mas era estranho. Eu não conseguia lembrar das palavras direito. Eu, que conhecia aquela oração de cor desde criança, estava esquecendo as palavras. Então eu parei de tentar. Comecei só a contar, a pensar em Deus, a pensar em Jesus. E sabe o que eu fiz? Eu agradeci. Agradeci a Deus pelo acidente. Eu sei que parece loucura, mas naquele momento eu sabia. Eu simplesmente sabia que aquilo tinha que acontecer. O socorro demorou muito para chegar. A gente estava numa área remota da floresta. Eles precisavam encontrar um caminho para chegar até mim. Mas eu continuei calma, estranhamente calma. Quando finalmente chegaram e me levaram para o hospital, o médico me surpreendeu. Ele sugeriu que eu não fizesse a cirurgia. E assim começaram meus longos anos de recuperação. Anos difíceis, mas anos de transformação. Por final, vocês sabem o que eu percebi depois de tudo isso? Aquele acidente, aquela queda, aquela dor toda, foi o meu purgatório. Foi o pagamento por todas as coisas erradas que eu fiz na vida, por ter flertado com o mal, por não ter seguido o caminho certo. Deus me deu uma segunda chance. Ele me mostrou a luz, me mostrou aquele lugar de paz e depois me trouxe de volta, porque ainda tinha trabalho para eu fazer aqui. E minha vida mudou completamente depois disso. Completamente mesmo. Agora, quando eu vou à missa, eu me pergunto por que as pessoas não sorriem. Por que elas ficam lá sérias, tristes, sendo que a gente deveria estar louvando a Deus, agradecendo por estar ali, por estar vivo. Eu participo de tudo. Canto, louvo, rezo junto com o padre. Agradeço a Deus e a Jesus por estarem presentes. Agradeço por ele vir até mim na Eucaristia. Eu tento ir à missa todos os dias agora. E cada dia eu aprecio mais e mais. Eu me tornei uma pessoa mais gentil, mais atenciosa. Eu me importo de verdade com os sentimentos das outras pessoas agora. Eu quero apenas seguir o que Deus quer que eu faça. Claro que às vezes eu falho e me arrependo, mas eu continuo tentando. E sabe de uma coisa incrível? Deus está sempre me ajudando. Sempre. Nas pequenas coisas. Tipo quando eu perco minhas chaves e encontro logo depois, ou quando ele me ajuda a evitar um acidente no trânsito, ou quando minhas pernas doem muito e eu peço ajuda e a dor passa. São as pequenas coisas, mas elas mostram que ele está ali, todos os dias, me ajudando, me guiando. Os anos passaram desde aquele dia. A minha recuperação foi longa, mas hoje eu estou completamente recuperada. E mais do que isso, sou uma pessoa completamente diferente. Meu marido desenvolveu Alzheimer mais tarde, e sem Deus, sem a força que aquela experiência me deu, eu não teria conseguido passar por isso. Mas eu consegui, porque eu não estava sozinha. Eu só queria que mais pessoas sorrissem na missa, sabe? Não é motivo para tanta tristeza. A gente deveria estar celebrando a vida, celebrando Deus, celebrando cada momento que temos aqui. Só assim vocês deviam imaginar o que pode ser o céu e sentarem felizes. Então, foi isso que aconteceu comigo naquele dia de dezembro de 1995. Um acidente que deveria ter me destruído, mas, na verdade, me salvou. Aquele momento de luz, aquele lugar agradável, aquela paz,
Era só um gostinho do que nos espera. Era Deus me mostrando que tudo vai ficar bem, que Ele está no controle, que existe algo muito maior do que a gente. E agora eu sei que Deus está sempre comigo. Sempre foi, sempre será. Hoje eu entendo o meu papel no universo de Deus. Eu faço parte do plano dele. E vocês também fazem. Todos nós fazemos. Aquele desejo de pular da montanha, aquele flerte com o mal, aqueles sonhos terríveis, tudo ficou para trás. Porque a luz é mais forte que a escuridão. Sempre foi. Sempre será. E se tem uma coisa que eu quero que vocês levem da minha história, é isso. Não importa o que você fez no passado. Não importa quantos erros você cometeu. Deus está sempre ali, esperando, com os braços